Meu nome é Clara, e até alguns meses atrás, eu achava que o medo era algo que se podia explicar, racionalizar. Coisas como barulhos estranhos à noite, sombras que parecem se mover no canto do olho. Tudo isso tinha uma explicação lógica, certo? Mas agora, depois do que vivi na casa da Rua das Acácias, sei que há coisas que a lógica não alcança. E o pior de tudo é que mesmo agora, sentada no meu apartamento novo, com as luzes acesas e o rádio tocando baixo, ainda sinto ele. Ele está aqui, de alguma forma, me observando. Tudo começou em julho do ano passado. Eu tinha acabado de me formar em jornalismo e consegui um emprego em uma cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Vargem Alta. Era um lugar pacato, com ruas arborizadas, praças onde crianças brincavam até tarde e uma igreja antiga que parecia ser o coração da cidade. Meu salário era modesto, então, quando vi o anúncio de uma casa para alugar na Rua das Acácias por um preço ridiculamente baixo, achei que era sorte demais para ser verdade. E bem, eu estava certa. A casa era antiga, mas bem conservada. Tinha 2 andares, uma fachada de tijolos aparentes e janelas grandes com grades de ferro. O quintal era pequeno, com uma jabuticabeira torta no canto e um canteiro de ervas que parecia não ser tocado há anos. Quando a corretora, Dona Márcia, me levou para conhecer o lugar, notei que ela parecia apressada, como se quisesse fechar o negócio rápido e sair dali. Perguntei por que o aluguel era tão barato, menos da metade do preço de qualquer outra casa na região. Ela deu um sorriso forçado e disse que o dono, um homem que morava no exterior, só queria manter a casa ocupada. Não sei por que aceitei a explicação tão facilmente. Talvez porque eu estivesse desesperada por um lugar para chamar de meu. Mudei-me no final de julho, com poucas coisas. Uma cama de solteiro, uma mesa dobrável, meu laptop e algumas caixas com livros e roupas. Passei os primeiros dias organizando tudo, pintando as paredes de um tom claro de azul para dar vida ao lugar. A casa tinha um cheiro peculiar, como de madeira úmida, misturada com algo que eu não conseguia identificar. Talvez mofo, talvez algo mais velho, mas era suportável. E eu estava tão empolgada com minha nova vida que não dei muita importância. A primeira noite foi tranquila. Dormi com a janela entreaberta, ouvindo o canto dos grilos e o farfalhar das folhas da jabuticabeira. Mas, na segunda noite, algo mudou. Acordei por volta das 3 da manhã com a sensação de que alguém estava me observando. Não era só um pressentimento vago. Era como se eu pudesse sentir um peso no ar, como se o quarto estivesse mais cheio do que deveria. Levantei-me, acendi a luz e chequei a casa inteira. Tudo estava no lugar. Portas trancadas, janelas fechadas. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. Passei o resto da noite ouvindo o silêncio que, de alguma forma, parecia alto demais. Nos dias seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Pequenos detalhes que, isoladamente, poderiam ser ignorados, mas que, juntos, formavam um quadro inquietante. Por exemplo, eu sempre deixava a chave da porta da frente em um gancho ao lado da geladeira. Mas em algumas manhãs, ela aparecia na mesa da sala, como se alguém a tivesse movido durante a noite. Uma vez, encontrei pegadas úmidas no corredor do segundo andar, como se alguém tivesse andado ali com os pés molhados. Eu morava sozinha e não havia chovido naquela semana. Esfreguei o chão com força, tentando convencer a mim mesma de que era só um vazamento, mas não encontrei nenhuma fonte de água. O pior, porém, era o espelho do banheiro do segundo andar. Ele era antigo, com uma moldura de madeira entalhada que parecia artesanal. Sempre que eu me olhava nele, sentia um frio na nuca, como se minha própria reflexão estivesse errada. Não era algo que eu pudesse explicar com clareza. Era como se por uma fração de segundo meus olhos no reflexo se movessem antes dos meus olhos reais.
Eu evitava aquele banheiro, usando o do térreo sempre que possível. Uma semana depois, comecei a ouvir os ruídos. Primeiro, eram leves, quase imperceptíveis. Um rangido no assoalho, um murmúrio que poderia ser o vento. Mas com o tempo, eles ficaram mais distintos. À noite, eu ouvia passos no segundo andar, lentos e deliberados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Eu subia para verificar com o coração na boca, mas nunca encontrava nada. Certa vez, enquanto estava no quarto, ouvi um som que me fez congelar. Uma risada. Não era alta, mas era clara. Uma risada baixa, gutural, que parecia vir de dentro, da parede ao lado da minha cama. Corri para a sala, acendi todas as luzes e passei a noite inteira sentada no sofá, segurando uma faca de cozinha. No dia seguinte procurei Dona Márcia. Encontrei-a na imobiliária e ela pareceu desconfortável quando mencionei a casa. Perguntei se havia algo que ela não tinha me contado sobre o lugar. Ela hesitou, mexendo nos papéis sobre a mesa, antes de dizer que a casa tinha uma história. Pressionei-a e ela acabou contando com relutância que a casa pertencia a uma família que morou ali nos anos 70. O pai, um homem chamado Ernesto, era conhecido por ser recluso e temperamental. Em 1978, ele desapareceu junto com a esposa e o filho pequeno. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Alguns diziam que eles fugiram, outros que algo pior havia ocorrido. A casa ficou vazia por anos, até que o atual dono, um parente distante, decidiu alugá-la. Aquela conversa me deixou ainda mais inquieta, mas eu não tinha condições de me mudar tão cedo. Tentei me convencer de que eram só histórias, que minha imaginação estava me pregando peças. Comprei um purificador de ar para lidar com o cheiro estranho, instalei trancas extras nas portas e comecei a deixar a televisão ligada à noite para abafar os ruídos. Por alguns dias, funcionou. Mas então veio a noite que mudou tudo. Era uma sexta-feira e eu tinha trabalhado até tarde no jornal. Cheguei em casa exausta, tomei um banho rápido e me joguei na cama. Devo ter dormido por algumas horas, porque acordei com um som que não consegui identificar de imediato. Era como um arranhar lento e rítmico vindo do teto acima de mim. Fiquei paralisada, ouvindo. O som parou por um momento e então recomeçou, mais alto, mais insistente. Peguei o celular, liguei a lanterna e subi as escadas, tremendo. O arranhar parecia vir do sótão, um lugar que eu nunca tinha explorado porque a porta estava sempre trancada e eu não tinha a chave. Quando cheguei ao corredor do segundo andar, o som parou abruptamente. O silêncio que veio depois era pior. Era um silêncio que parecia vivo, como se algo estivesse esperando. Olhei para a porta do sótão. Uma porta de madeira simples com uma maçaneta enferrujada. Contra todo o meu instinto, coloquei a mão na maçaneta e girei. Para minha surpresa, ela abriu com um clique suave. O ar que veio de dentro era frio, com aquele mesmo cheiro estranho da casa, mas mais forte, quase sufocante. Iluminei o sótão com a lanterna do celular. Era um espaço pequeno, com o teto inclinado e caixas de papelão empilhadas em um canto. No centro, havia uma cadeira de madeira, velha e manchada, virada de frente para a porta. Sobre a cadeira, havia algo que me fez recuar. Uma boneca de pano, com o rosto costurado de forma grosseira, os olhos feitos de botões pretos. Não era uma boneca que eu já tivesse visto, e eu não tinha ideia de como ela tinha ido parar ali. Mas o que me deixou realmente apavorada foi perceber que a boneca estava úmida, como se alguém a tivesse molhado recentemente. Toquei o chão ao redor da cadeira e senti que estava molhado também, com uma textura pegajosa que grudou nos meus dedos. Desci correndo, tranquei a porta do sótão e passei o resto da noite na sala, com todas as luzes acesas. No dia seguinte, chamei um chaveiro para reforçar a tranca do sótão,
mas ele não conseguiu abri-la novamente. Disse que a fechadura parecia emperrada de um jeito que nunca tinha visto. Eu não insisti. Só queria esquecer aquela noite, mas as coisas só pioraram, os ruídos ficaram mais frequentes, mais agressivos, objetos começaram a desaparecer, meu caderno de anotações, uma caneca que eu gostava, até uma foto minha com meus pais, que eu guardava na mesinha de cabeceira. E então comecei a ver ele, não de forma clara, não no início, era mais como uma sombra, um vulto que aparecia no canto do meu olho quando eu estava sozinha. Às vezes eu acordava no meio da noite e sentia ele ao pé da cama, uma presença tão real que eu podia jurar que ouvia sua respiração. Era lenta, pesada, como se estivesse me estudando. Eu estava à beira de um colapso. Não dormia direito, não comia, vivia com medo. Decidi que precisava saber mais sobre a casa, sobre Ernesto e sua família. Fui até a biblioteca municipal e passei horas pesquisando nos arquivos do jornal local. Encontrei algumas reportagens sobre o desaparecimento. Uma delas mencionava que a polícia encontrou vestígios de sangue no sótão da casa, mas não o suficiente para confirmar um crime. Outra dizia que vizinhos relatavam ouvir gritos à noite, mas ninguém nunca fez nada. O detalhe que mais me marcou, porém, foi uma foto de Ernesto. Ele era um homem de meia idade, com olhos fundos e um olhar que parecia atravessar a imagem. Havia algo nele que me fez sentir um frio na espinha, como se eu já o conhecesse. Naquela noite, voltei para casa determinada a enfrentar o que quer que estivesse ali. Peguei uma lanterna, uma chave de fenda e subi até a porta do sótão. Forcei a fechadura até ela ceder e o mesmo cheiro fétido me envolveu. O sótão estava igual, mas a boneca não estava mais na cadeira. Em vez disso, havia algo pior. A foto minha com meus pais, aquela que tinha desaparecido, estava no chão, rasgada em pedaços. Ao lado dela, havia uma palavra escrita no chão com algo que parecia tinta vermelha, mas que eu sabia que não era tinta. Fique. Gritei e corri para fora da casa, sem nem pegar minhas coisas. Passei a noite no único hotel da cidade, tremendo, chorando, tentando entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, voltei com um amigo do trabalho, o Tiago, para buscar minhas coisas. Ele não acreditava na minha história, mas foi comigo mesmo assim. Quando entramos na casa, o cheiro estava mais forte e o ar parecia denso, como se algo estivesse nos pressionando. Subimos até o sótão e o que vimos lá me fez vomitar. A boneca estava de volta à cadeira, mas agora ela estava coberta de sangue. Ao lado dela, no chão, havia um pedaço de papel com uma frase escrita à mão. Você não pode ir embora. Tiago, pálido, pegou meu braço e me arrastou para fora. Nunca mais voltei àquela casa. Mudei-me para outra cidade, consegui um novo emprego, tentei recomeçar. Mas ele ainda está comigo. Não sei como explicar. Às vezes, acordo no meio da noite e sinto aquele peso no ar, aquele silêncio vivo. Vejo vultos no canto do quarto, ouço passos que não deveriam estar lá. E em algumas noites, quando olho no espelho, não é meu reflexo que vejo. É ele, Ernesto. Com aqueles olhos fundos, aquele sorriso que não é humano. Não sei o que ele quer. Não sei por que me escolheu, só sei que ele está aqui agora, enquanto escrevo isso, e tenho medo de que, se eu parar, se eu olhar para trás, ele vai estar mais perto. Meu nome é Rafael. Eu nunca fui muito de acreditar em histórias de assombração, nem dessas que contam de lugares amaldiçoados ou espíritos vingativos. Mas o que aconteceu comigo em 2019, em Cajazeiras, mudou completamente minha percepção da realidade e da morte. Eu sou fotógrafo e documentarista amador. Sempre gostei de explorar lugares esquecidos pelo tempo, principalmente prédios abandonados, casas antigas e ruínas. Aquela sensação de nostalgia decadente sempre me atraiu. Por isso,
Quando ouvi falar de um antigo hospital desativado na zona leste de Cajazeiras, meu interesse acendeu na hora. Era o antigo Hospital São Lucas, fechado desde o final dos anos 90. Segundo os moradores antigos, ele foi desativado após uma série de escândalos envolvendo negligência médica e mortes inexplicáveis. Diziam que os equipamentos funcionavam sozinhos à noite, que enfermeiros escutavam choros em corredores vazios e que uma ala inteira foi interditada após uma paciente desaparecer sem deixar rastros. Claro que eu achei que era exagero, folclore local, como sempre, mas quanto mais eu pesquisava, mais eu ficava obcecado. Decidi ir até lá num domingo à tarde. Peguei minha câmera, lanterna, garrafa d'água, um tripé e meu gravador de som. O prédio ficava nos arredores de um morro, cercado por mato alto e árvores retorcidas. O acesso era meio complicado e o local parecia ter sido completamente esquecido pelo poder público. Havia um portão de ferro parcialmente destruído, enferrujado e coberto de ervas daninhas. Entrei com certa dificuldade, empurrando a pesada grade. A fachada estava completamente tomada por mofo e rachaduras. As janelas, quase todas quebradas, davam uma aparência de olhos ocos ao prédio. O vento fazia as folhas arrastarem no chão e um som de ferro rangendo ecoava de vez em quando. A atmosfera era densa, não sei explicar. Parecia que o ar estava mais pesado ali. Entrei pela recepção. O chão de azulejo bege estava coberto por poeira, entulho e algumas marcas escuras que não consegui identificar na hora. As paredes tinham pichações, mas por trás delas dava para ver os antigos cartazes médicos, alguns ainda grudados, desbotados pelo tempo. Era como se o tempo tivesse congelado ali dentro. Peguei minha câmera e comecei a filmar. Enquanto caminhava, ia falando sobre o lugar, descrevendo o que via. Estava tudo indo bem. Até eu chegar na ala pediátrica. Havia um corredor que levava até os antigos quartos das crianças. Quando entrei ali, senti um calafrio subir pela espinha. Parei. O ar parecia parado demais. E então, escutei. Um som sutil, como se algo tivesse caído no chão. Olhei para trás. Nada. Continuei andando, mas agora com a lanterna acesa, mesmo ainda sendo de dia. A luz do sol mal conseguia entrar naquele corredor estreito. Entrei num dos quartos. Havia uma cama infantil quebrada, restos de brinquedos velhos e uma pequena cadeira de madeira virada de lado. Quando me aproximei da janela, ouvi um choro. Um choro infantil, nítido, alto o bastante para eu congelar. Alguém aí? Perguntei, tentando manter a calma. Silêncio, só o som do vento lá fora. Achei que fosse alguma gravação vindo de um celular escondido ou alguém tentando me pregar uma peça. Liguei o gravador e deixei sobre uma bancada próxima. Fiquei ali por alguns minutos em silêncio. Nada. Peguei o gravador de volta, mas antes de sair do quarto, ouvi 3 batidas secas. Toque, 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 vindas do teto. E antes que eu pudesse reagir, a porta do quarto se fechou com uma força absurda. Corri até ela tentando abrir. Trancada. Não tinha tranca do lado de dentro. Comecei a bater, a gritar, até que ela se abriu sozinha, lentamente, como se alguém do outro lado estivesse empurrando com calma. Do lado de fora, ninguém. Resolvi sair daquela ala imediatamente. Voltei para o corredor principal, tentando manter o foco. Não podia entrar em pânico. Fui até a ala cirúrgica, onde diziam que os equipamentos funcionavam sozinhos. Tudo estava escuro ali. Liguei a lanterna, apontando em todas as direções. Era um salão grande, com 2 mesas cirúrgicas enferrujadas no centro e armários abertos, com frascos antigos e utensílios médicos cobertos de poeira. Foi quando vi uma marca de mão na parede, como se tivesse sido feita com sangue seco. Estava fresca. Me aproximei e, ao encostar nela, senti um arrepio estranho. Naquele momento, ouvi o som de uma maca sendo arrastada. Estava vindo da sala ao lado. Eu juro que queria sair correndo, mas algo me prendia ali.
Era como se o prédio respirasse, como se tivesse consciência da minha presença. Fui até a sala ao lado. Estava vazia, mas a maca estava lá, sozinha, no centro da sala. E em cima dela, uma boneca de pano. Essa boneca eu reconheci. Aparecia em uma das fotos que vi durante minha pesquisa nos arquivos do hospital. Era de uma menina chamada Heloísa, que desapareceu em 1997 durante uma internação por pneumonia. O caso nunca foi resolvido. O que aquela boneca estava fazendo ali foi o estopim. Guardei o gravador, desliguei a câmera e decidi sair. Mas o prédio não queria me deixar. Os corredores pareciam ter se alterado. Caminhava e não encontrava mais a recepção. As portas se repetiam, os cartazes nas paredes mudavam de posição, como se o lugar tivesse vida própria. E então, os sons começaram. Primeiro risadas, risinhos infantis, depois passos, rápidos correndo, e então gritos. Gritos de dor. Eu corria, desesperado, suando frio, os pés escorregando no chão de poeira. Cheguei até uma escada que levava ao subsolo, que eu nem sabia que existia. E lá, no fim da escada, uma luz fraca estava acesa. Descendo, encontrei um corredor de azulejos brancos, com portas numeradas. Era um setor psiquiátrico, um que jamais foi documentado oficialmente. As portas tinham pequenas janelas, com grades. Olhei por uma delas e, juro por tudo, vi um homem dentro, sentado num canto, nu, o corpo todo coberto de cortes e hematomas. Ele olhou direto para mim e sorriu. Voltei correndo, subi as escadas tropeçando e finalmente encontrei a recepção de novo. Saí daquele hospital como se estivesse fugindo de um incêndio. Quando cheguei no carro, olhei no retrovisor e vi uma figura parada na janela do terceiro andar. Parecia uma criança. Nunca mais voltei ali. E quando ouvi o áudio gravado, tive certeza de que aquele lugar não é apenas assombrado. É um tipo de prisão. Uma prisão de almas. No meio do áudio, entre os sons de passos e do vento, escutei uma voz infantil sussurrando bem nítido. Fica mais um pouco. Olho para o teto do meu quarto, as rachaduras familiares traçando mapas que nunca decifrei. É noite e o silêncio é tão pesado que parece que o mundo prendeu a respiração. Não durmo bem há meses, não desde aquela semana em que tudo aconteceu. Às vezes fecho os olhos e ainda sinto o cheiro de mofo. Ouço o rangido da madeira, vejo aquelas sombras que não tinham dono. Sei que não deveria remoer, mas como esquecer? Vou contar o que vivi, talvez para exorcizar, talvez para avisar. Mas acredite, você não vai querer estar na minha pele. Tudo começou em agosto do ano passado. Eu tinha acabado de me mudar para uma cidadezinha no interior, um lugar chamado Vale das Sombras. Nome ridículo, eu sei, mas juro que não inventei. Era um daqueles vilarejos onde todo mundo se conhece, e as casas parecem saídas de um cartão postal, exceto por uma, a casa no fim da rua. Era uma construção antiga, com janelas tortas e telhado meio desabado, como se o tempo tivesse desistido dela. Ninguém morava lá, e os vizinhos evitavam até passar perto. Eu, recém-chegado e desempregado, achei que era só mais uma lenda local. Afinal, toda cidade pequena tem sua casa mal assombrada, né? Eu aluguei um sobrado modesto a poucos quarteirões dali. Minha vizinha, Dona Clara, era uma senhora de uns 70 anos, com um sorriso gentil e uma mania de me trazer bolo de milho. Foi ela quem primeiro mencionou a casa. Não se aproxime daquele lugar, meu filho, disse, enquanto cortava uma fatia generosa. Tem coisas que é melhor deixar quietas. Perguntei por quê, esperando alguma fofoca suculenta, mas ela só balançou a cabeça e mudou de assunto. Achei graça. Dona Clara parecia o tipo de pessoa que acreditava em duendes e mal olhado. Mas então veio o Lucas. Ele era o dono do bar da esquina, um cara bronzeado com cabelo desleixado e um jeito de quem sempre tem uma piada na manga. Nos tornamos amigos rápido.
Ele me pagava umas cervejas, eu ouvia suas histórias exageradas sobre pescarias. Uma noite, depois de uns copos a mais, ele apontou para o fim da rua e disse: "Quer saber um segredo? Aquela casa, ela não tá vazia." Eu ri, achando que era mais uma lorota. "Tô falando sério, cara." Ele insistiu, o rosto subitamente pálido. "Meu primo entrou lá, uns 5 anos atrás. Disse que viu coisas que não explica. Ele nunca mais foi o mesmo." Eu não acreditei, claro. Sou cético por natureza, ou pelo menos era, mas a história do Lucas ficou na minha cabeça, como uma música que você não quer cantar, mas não sai da mente. E então, numa tarde de sábado, a curiosidade venceu. Eu estava entediado, sem nada para fazer e pensei, por que não? Só uma olhada, rapidinho. Peguei minha lanterna, uma garrafa d'água e fui. Não sei o que esperava encontrar. Talvez umas teias de aranha e móveis mofados. Mas olhando para trás, sei que foi o maior erro da minha vida. A casa ficava numa curva da rua, isolada por um terreno cheio de ervas altas. O portão de ferro estava enferrujado, mas não trancado. Empurrei com cuidado e ele gemeu como se doesse. O jardim, se é que dava para chamar assim, era um caos de mato seco e galhos quebrados. A casa em si parecia errada. As janelas eram escuras, mas não só por sujeira. Era como se a luz se recusasse a entrar. A porta da frente, de madeira, rachada, estava entreaberta. Não tinha cadeado, não tinha corrente, só um convite silencioso. Respirei fundo, tentando ignorar o aperto no peito. "É só uma casa velha", murmurei para mim mesmo, como se falar em voz alta tornasse tudo menos assustador. Entrei. O ar lá dentro era pesado, úmido, com um cheiro que misturava mofo e algo metálico como ferrugem. O chão de madeira rangia a cada passo e a lanterna mal iluminava o corredor à frente. Havia portas dos 2 lados, todas fechadas, e uma escada que subia para o 2º andar, coberta por um tapete embolorado. Foi aí que ouvi o primeiro som. Um arranhar, lento e deliberado, vindo de trás de uma das portas. Parei, o coração disparado. "Ratos", pensei, tentando me convencer. Mas o som parou, e o silêncio que veio depois era pior. Era um silêncio que parecia atento, como se algo estivesse me ouvindo tão intensamente quanto eu tentava ouvir. Decidi seguir em frente, porque voltar parecia covardia. Abri a primeira porta à esquerda e o que vi me fez dar um passo atrás. Era uma sala de estar, ou o que sobrou de uma. Móveis antigos, cobertos por lençóis encardidos, estavam dispostos como se alguém ainda vivesse ali. Havia um espelho grande na parede, rachado no canto, e por um segundo juro que vi meu reflexo se mover antes de mim. Pisquei, e era só eu, pálido e suado. "Calma, cara, é só sua cabeça pregando peça", disse a mim mesmo, rindo nervoso. O riso ecoou na sala, e algo respondeu. Um sussurro baixo, como uma voz abafada por tecido. Não dava para entender as palavras, mas o tom era faminto. Sala rápido, batendo a porta atrás de mim. O arranhar voltou, mais alto, agora vindo de cima. Olhei para a escada e cada fibra do meu corpo gritava para eu dar o fora dali. Mas eu subi, não sei porquê. Talvez fosse teimosia, talvez algo me puxasse. Cada degrau gemia sob meu peso e o corrimão estava pegajoso, como se coberto por uma fina camada de muco. No 2º andar, o corredor era ainda mais estreito, com portas entreabertas que pareciam bocas prontas para engolir. Abri a primeira porta à direita e o que vi me fez congelar. Era um quarto de criança, um berço quebrado, brinquedos espalhados, papéis de parede com desenhos de palhaços desbotados. Mas o que me deixou com o estômago embrulhado foi o cheiro, doce, podre, como carne estragada. No canto do quarto havia um armário e a porta dele tremia levemente, como se algo dentro estivesse tentando sair.
O arranhar agora era frenético, acompanhado por um som novo, um choro abafado, como de uma criança pequena. Eu não sou herói, não sou daqueles caras que enfrentam o medo de peito aberto, mas por algum motivo me aproximei do armário. Minha mão tremia tanto que a lanterna quase caiu. Quando toquei a maçaneta, o choro parou. Silêncio absoluto. Abri a porta lentamente e o que vi, Deus, eu não sei como descrever. Não havia nada físico, nenhum monstro, nenhum corpo, mas havia uma presença. Uma escuridão que não era só a ausência de luz, mas algo vivo, algo que me olhava de volta. Senti um frio cortante e então uma voz, clara, infantil, mas errada, disse meu nome. Felipe. Tropecei para trás, derrubando a lanterna. Ela apagou e a escuridão me engoliu. Corri, sem saber para onde, batendo em paredes, escorregando nos degraus. Só parei quando estava do lado de fora, no jardim, ofegante, com o coração na garganta. Olhei para trás e a porta da casa ainda estava entreaberta, como se me convidasse a voltar. Não voltei. Passei dias trancado em casa, mal comendo, mal dormindo. Dona Clara apareceu, preocupada, e quando contei o que aconteceu, ela não riu. Só fez o sinal da cruz e murmurou algo sobre almas que não descansam. Lucas, quando soube, ficou quieto, o que era pior que qualquer piada. Ele só disse, você teve sorte, meu primo não teve. Meses depois, descobri pedaços da história. A casa pertencia a uma família que desapareceu nos anos 70. Ninguém sabe o que aconteceu, mas havia rumores de rituais, de coisas que não deveriam ser invocadas. A polícia nunca encontrou corpos, mas também nunca entrou na casa. E eu sei por quê. Aquele lugar não é só uma casa, é um vazio, um buraco onde algo espera. Hoje, ainda moro em Vale das Sombras. A casa continua lá, intocada, e às vezes, à noite, juro que ouço aquele choro. Não conto essa história para assustar, mas para avisar. Se você passar por uma casa que parece errada, que parece te chamar, não entre. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham de verdade. Meu nome é João, e há mais de 20 anos eu ganho a vida como caminhoneiro. Já rodei esse Brasil de ponta a ponta, de estradas lisas como tapete a caminhos de terra que parecem querer engolir o caminhão. Vi de tudo, temporais que apagam o mundo, acidentes que partem o coração e até assaltos que me fizeram repensar a profissão. Mas nada, nada mesmo, me marcou tanto quanto aquela noite na BR-116, num trecho esquecido entre Minas Gerais e Bahia. Era uma sexta-feira, final de outubro, e eu estava exausto. Tinha saído de São Paulo com uma carga de peças automotivas, destino Salvador. O prazo era apertado, como sempre, e eu já vinha de 2 noites mal dormidas. O rádio do caminhão chiava, sem pegar nenhuma estação direito. E o celular estava sem sinal havia horas. Só eu, o ronco do motor e a estrada escura cortada pela luz fraca dos faróis. Por volta das 2 da manhã, comecei a sentir o sono pesar. Os olhos ardiam e a cabeça parecia flutuar. Parei num posto de gasolina meia boca, um daqueles lugares que parecem abandonados, mas tem uma luz acesa e um atendente com cara de quem não dorme há dias. Comprei um café ruim, engoli um pão com mortadela e lavei o rosto no banheiro. O espelho refletia um homem acabado, barba por fazer, olheiras fundas, pele cinzenta. Só mais umas horas, João, falei para mim mesmo. Você já fez isso 1000 vezes. Voltei para o caminhão e segui viagem. A BR-116, naquele trecho, é traiçoeira. Curvas fechadas, buracos que aparecem do nada e uma escuridão que engole tudo. Não tinha lua naquela noite e as estrelas pareciam apagadas. O único som era o motor e o vento batendo na carroceria. Foi aí que eu vi, lá na frente, uma figura na beira da estrada. Era uma mulher. Estava de pé, parada, com os braços caídos ao lado do corpo. Vestia uma roupa clara, talvez um vestido,
mas estava tão sujo que parecia marrom sob a luz dos faróis. O cabelo era longo, embaraçado, cobrindo parte do rosto. Pensei que fosse uma prostituta, como às vezes se vê em trechos desertos, ou talvez alguém com o carro quebrado. Mas algo nela me incomodou. Ela não se mexia, não fazia sinal, não olhava para o caminhão. Só estava lá. Diminuí a velocidade, mais por instinto que por qualquer outra coisa. Quando passei por ela, juro que senti um frio na espinha. Não sei explicar. Era como se o ar dentro da cabine tivesse ficado mais pesado. Olhei pelo retrovisor e ela ainda estava lá, de pé. Mas agora parecia que me encarava. Os faróis traseiros do caminhão iluminavam o rosto dela, e mesmo de relance vi que havia algo errado. Os olhos eram fundos, quase pretos, e a boca estava torta, como se ela estivesse sorrindo, mas não era um sorriso humano. Apertei o pé no acelerador. Para com isso, João, falei alto, tentando me convencer. É só uma mulher perdida, você tá cansado, tá vendo coisa? Mas meu coração batia forte e minhas mãos tremiam no volante. Tentei ligar o rádio de novo, qualquer coisa para quebrar o silêncio, mas só saía estática. Foi então que ouvi um som baixo, quase um murmúrio vindo de trás. Não da estrada, não do motor, mas de dentro do caminhão. Parecia uma voz, mas não dava para entender as palavras. Olhei pelo retrovisor interno e o espaço atrás do banco do motorista estava vazio, como sempre. A carga estava lá, intacta, mas o som continuava. Era como se alguém estivesse sussurrando bem perto do meu ouvido. Parei o caminhão no acostamento, com o coração na boca. Peguei a lanterna no porta-luvas e desci, tentando me convencer de que era só o cansaço. Verifiquei a carroceria, abri as portas traseiras, iluminei cada canto. Nada, só as caixas de peças, devidamente amarradas. Voltei para a cabine, tranquei as portas e respirei fundo. Você tá ficando louco, João. É só o sono. Continuei dirigindo, mas agora eu não conseguia tirar os olhos do retrovisor. Cada sombra na estrada parecia se mexer, cada curva parecia esconder algo. O murmúrio voltou, mais alto dessa vez. Era uma voz feminina, lenta, arrastada, como se estivesse falando em outra língua. Tentei ignorar, mas ela ficava mais clara, mais insistente. Cheguei a gritar, para com isso, mas a voz não parava. Então vi a mulher de novo. Ela estava na estrada, a uns 100 metros à frente, parada no meio da pista. Não tinha como ela ter chegado ali tão rápido. Eu estava a 80 km/h e não havia nenhum carro ou pessoa por perto. Freiei com força, o caminhão derrapou e por um segundo achei que ia capotar. Quando parei, ela estava a poucos metros da frente do caminhão, iluminada pelos faróis. Agora eu podia ver melhor. O vestido estava rasgado, manchado de terra e algo que parecia sangue. O rosto dela era pálido, quase cinza, com veias escuras marcadas sob a pele. Os olhos eram o pior. Não tinham brilho, só escuridão como buracos. Ela abriu a boca e o som que saiu não era humano. Era um grito baixo, gutural, que parecia vir de dentro da terra. Saí do caminhão sem pensar, com a lanterna na mão. Não sei por que fiz isso. Era como se algo me puxasse. Ela não se mexeu, só ficou lá, me encarando. Quando apontei a lanterna para ela, a luz pareceu atravessá-la, como se ela fosse feita de fumaça. Mas ela era sólida. Eu podia ouvir o som dos pés dela arrastando no asfalto enquanto se aproximava. Corri de volta para o caminhão, tranquei a porta e pisei fundo. Não olhei para trás. Não queria saber se ela ainda estava lá. Dirigi por horas até o sol começar a nascer. O murmúrio parou e a sensação de peso no ar foi embora. Parei num posto maior, com outros caminhoneiros, e passei o dia inteiro lá sem coragem de voltar para a estrada. Contei a história para um colega, um velho chamado Zé, que já rodava há mais tempo que eu. Ele não riu como eu esperava. Só ficou quieto, acendeu um cigarro e disse: João, naquela curva da 116, uns anos atrás, uma moça morreu.
carro capotou, pegou fogo. Dizem que ela aparece para as pessoas que passam lá de noite. Não é a primeira vez que ouço isso. Não sei se acredito em fantasmas. Sou homem de estrada, acredito no que vejo, no que toco. Mas aquela noite mudou algo em mim. Nunca mais peguei aquele trecho da BR-116 à noite. E toda vez que passo por lá, mesmo de dia, sinto um frio na espinha, como se alguém estivesse me observando. Eu nunca imaginaria que uma simples caminhada sob a chuva viraria minha vida em um pesadelo sem volta. Eu era apenas uma adolescente, mas naquela noite, cada passo parecia ecoar para um destino sombrio e inexplicável. Lembro-me nitidamente da sensação crua de angústia que me tomou quando vi ao longe uma velha mansão abandonada, semi-oculta pela névoa espessa que dançava sob a luz fraca da lua. Não foi o frio ou a umidade do tempo. Foi algo mais profundo, um presságio, como se a própria noite sussurrasse segredos macabros para quem ousasse escutá-la. Decidi me aproximar, movida por uma curiosidade que beirava a imprudência. Conforme meus pés descalços invadiam o portão enferrujado, o barulho estridente do metal se misturava com o som da chuva, criando uma sinfonia de inquietação. Meu coração acelerado e meus pensamentos desenfreados me empurravam a entrar, mesmo sabendo que cada segundo ali estava impregnado de risco e terror. A porta rangeu ao se abrir, revelando um corredor iluminado por um lampejo bruxuleante de relâmpagos que passava pela janela quebrada. Cada rajada de vento fazia com que a sombra se movesse de forma quase natural, como se tivessem vontade própria. Eu me sentia pequena e desamparada naquele ambiente repleto de memórias esquecidas, lembranças de risos antigos, de festas que agora pareciam ecos de uma época encantada, mas cujo brilho havia se transformado em algo perturbador. Avancei lentamente e a cada passo. O piso de madeira gemia sob meu peso, como se a própria casa protestasse contra minha presença. Lembro-me de uma sala onde um grande espelho, coberto por uma camada espessa de poeira, refletia não apenas a minha imagem, mas também sombras que se moviam de maneira irregular. Embora meu instinto gritasse para fugir, um impulso irresistível me forçou a me aproximar. Toquei a superfície fria do vidro e por um breve instante senti como se estivesse tocando o passado, uma realidade incompreensível onde as fronteiras entre o sonho e o pesadelo se confundiam. Ao explorar cada cômodo, descobri recortes de jornais amarelados e fotografias em preto e branco, onde rostos sérios se alinhavam com a tristeza dos tempos que passaram. Em meio a esses registros, encontrei um diário com a capa de couro rachada, que pertencia a uma jovem que, assim como eu, fora apenas uma adolescente. Cada página revelava confissões angustiantes, descrições de rituais estranhos e encontros com presenças que pareciam emergir das sombras dos recantos mais escuros da casa. Li aquelas palavras com o coração aos pulos, sentindo uma conexão desconcertante com aquela alma que também havia enfrentado horrores impensáveis. De repente, a sensação de ser observada se intensificou. Não havia murmúrios, mas sim uma presença palpável que pesava sobre cada centímetro do ambiente. Eu sentia que algo se movia bem além do alcance dos meus olhos, algo que se esgueirava por trás de cada objeto abandonado. As paredes, marcadas por cicatrizes de tempos antigos, pareciam sussurrar através de rachaduras e manchas de umidade que desenhavam rostos contorcidos e gestos dramáticos. Caminhei devagar, tentando decifrar a origem daquela sensação de perigo iminente. Um dos momentos mais aterrorizantes aconteceu no antigo salão principal. No centro, uma escadaria de mármore se erguia, levando a um piso superior onde a escuridão era tão densa que mal se podia distinguir o contorno dos móveis cobertos por lençóis sujos.
Cada degrau era uma descida para um abismo desconhecido, e mesmo assim, algo me impulsionava a continuar. Quando alcancei o topo, uma porta semicerrada me chamou com sua aparência perturbadora. Com o suor frio escorrendo pelo rosto, empurrei-a devagar, revelando um quarto que estava preservado como se fosse um relicário de tempos imorais. Nesse quarto, as paredes estavam adornadas com fotografias de uma família que, de um modo ou de outro, parecia ter desaparecido de maneira trágica. O ar estava impregnado de um perfume de flores murchas, misturado a um odor metálico que me enchia os pulmões com cada respiração. No centro, havia uma pequena mesa com uma vela acesa, cuja chama tremulante lançava sombras distorcidas e revelava recortes misteriosos de uma história que parecia ter sido escrita em sangue. Ao aproximar-me, meus olhos se fixaram em um retrato de uma jovem cuja semelhança comigo era inegável. Naquele exato instante, uma explosão de lembranças confusas inundou minha mente e percebi que nossa história estava entrelaçada de maneira inexplicável. Descobri que a jovem do retrato havia vivido ali e que sua vida fora marcada por angústias, perdas e um desejo insaciável de compreender os mistérios que assolavam a casa. Conforme virava as páginas do diário, uma verdade horripilante se revelava. Os segredos daquele lugar eram alimentados por um ciclo de dor e desespero, onde a própria casa se transformava em uma entidade que absorvia a energia vital de suas vítimas. Um detalhe marcante era a data inscrita em uma das anotações, que correspondia exatamente à noite em que eu havia decidido adentrar a mansão. Enquanto lia, comecei a perceber que a sensação de ser observada intensificava-se em intervalos precisos, como se a casa estivesse aguardando minha reação, estudando cada movimento meu. Essa percepção não se limitava à mera imaginação. Eu podia ouvir, mesmo que de forma tênue, o som compassado de passos que se aproximavam atrás de mim, passos que não pertenciam a este mundo. Mesmo sem sons de sussurros, a atmosfera carregava uma tensão quase física, um eco de antigos gritos contidos e lamentos reprimidos que vibravam nas paredes. Aquele ciclo se repetiu, e a realidade foi gradualmente se distorcendo ao meu redor. Parecia que o tempo havia se torcido dentro daquele espaço amaldiçoado. O corredor, que antes era longo e repleto de ecos do passado, agora se alongava infinitamente, levando-me a uma descoberta após a outra. Encontrei quartos secretos, passagens escondidas sob o assoalho rangente e símbolos misteriosos gravados em portas e móveis que evocavam rituais esquecidos. Cada sinal era uma pista de que eu não estava ali por acaso. Fui, de algum modo, escolhida para confrontar a escuridão que ali residia. Meu instinto de sobrevivência se chocava com a curiosidade irracional de desvendar os segredos de uma casa que parecia viver. Os dias e noites perderam seu significado, e o relógio da minha vida passou a marcar os momentos em que o pavor se intensificava. Em uma reviravolta quase insuportável, descobri no sótão uma coleção de objetos pessoais da jovem do retrato. Diários, cartas e objetos que evidenciavam seu desespero e seu esforço para escapar de um destino inescapável. Quanto mais eu lia mais, convence-a que sua angústia ainda ecoava na casa, como se ela estivesse tentando me alertar sobre o que viria a seguir. Foi quando a atmosfera atingiu seu ápice. Em um instante de terror agudo, senti um peso esmagador se aproximando por trás de mim. Contei cada batida do meu coração e, por um breve segundo, o tempo pareceu se congelar. Não houve murmúrios ou vozes baixas, apenas a presença pura e avassaladora de algo que me consumia por dentro. Corri, impulsionada por um instinto selvagem de autopreservação, atravessando corredores que se transformaram em labirintos de desespero. Enquanto a escuridão se adensava,
Eu sabia que cada porta que se abria era uma chance de reencontrar a luz, ou talvez o fim. Hoje, ao recordar cada detalhe daquela noite infernal, ainda sinto a pele arrepiar e a mente repassando os eventos com uma precisão dolorosa. A casa continua em silêncio, como se jamais tivesse sido habitada. Mas os segredos nela contidos parecem clamar por liberdade. Eu saí daquele lugar com uma marca indelével, uma cicatriz que carrego não só na pele, mas na alma. Fui marcada pela percepção de que há verdades no mundo que não deveriam jamais ser desenterradas. E que algumas histórias, por mais tentadoras que pareçam, são portas para reinos onde o terror é real e a esperança se esvai lentamente. Essa experiência transformou minha visão da vida para sempre. E mesmo agora, quando o vento sopra lá fora, sinto que a escuridão daquela noite ainda se espalha, aguardando o próximo coração corajoso ou imprudente que decida desbravar seus mistérios. A primeira coisa que percebi quando acordei foi o silêncio. Um silêncio que não era apenas a ausência de som, mas uma presença quase palpável, como se o ar tivesse congelado ao meu redor. O quarto estava escuro demais, mesmo para a madrugada. O relógio digital marcava 3h33, os números vermelhos pulsando como pequenas feridas na escuridão. Eu morava sozinha havia 2 anos naquela casa antiga nos arredores da cidade. Uma herança inesperada de uma tia-avó que mal conheci. Os moradores locais sempre olhavam para a propriedade com uma mistura de desconfiança e respeito, algo que atribuí ao típico provincianismo de cidades pequenas. Agora, naquela madrugada, sufocante, comecei a pensar que talvez eles tivessem razão em manter distância. Tentei acender o abajur ao lado da cama, mas a luz não veio. Corte de energia, pensei. Não seria a primeira vez naquele mês. Peguei meu celular na mesa de cabeceira. Morto. Estranho, eu tinha certeza de que o havia deixado carregando. Foi quando notei. Não conseguia ouvir nada. Nem o vento nas árvores do quintal, nem o ranger habitual da madeira antiga, nem os insetos noturnos. Nada. Como se o mundo tivesse sido envolto em algodão. Sentei-me na cama, e a sensação de que algo estava fundamentalmente errado cresceu. Em meu peito, a escuridão parecia mais densa nos cantos do quarto, como se estivesse se acumulando ali. E então, algo se moveu. Não foi um movimento que vi com os olhos, mas uma alteração na pressão do ar, como quando alguém entra em um cômodo fechado. Uma presença. O ar ficou repentinamente frio, e senti como se estivesse sendo observada por algo oculto nas sombras. Tem alguém aí? Perguntei, minha voz soando estranha em meus próprios ouvidos, como se as ondas sonoras estivessem sendo absorvidas pela escuridão antes mesmo de se propagarem completamente. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio que parecia engrossar a cada segundo. Reuni coragem para levantar da cama. O piso de madeira estava gelado sob meus pés, muito mais frio do que deveria estar em uma noite de verão. Caminhei até a porta do quarto, cada passo parecendo mais difícil que o anterior, como se eu estivesse andando contra uma corrente invisível. Quando toquei a maçaneta, hesitei. Uma voz dentro de mim implorava para que eu voltasse para a cama, que me escondesse sob os cobertores como uma criança. Mas outra parte, uma parte mais racional, insistia que eu precisava verificar o resto da casa, encontrar uma lanterna, talvez ligar para alguém através do telefone fixo da cozinha. A porta se abriu sem fazer barulho. O corredor estava tão escuro quanto o quarto, mas havia algo diferente naquela escuridão. Ela parecia se mover levemente, como fumaça subaquática. Apertei os olhos, tentando enxergar melhor. Foi quando notei que as paredes estavam erradas.
No lugar do papel de parede florido que eu conhecia tão bem, havia apenas uma textura rugosa e úmida. Estendi a mão e toquei a superfície. Estava quente e pulsava. Retirei a mão como se tivesse tocado em brasa viva, um grito preso na garganta. A parede, se é que ainda era uma parede, parecia respirar lentamente. O corredor que eu conhecia havia se transformado em algo orgânico, vivo. Recuei alguns passos, voltando para o quarto, mas quando me virei, a porta havia desaparecido. Onde antes estava meu quarto, agora havia apenas um prolongamento daquele corredor pulsante e escuro. O pânico finalmente me dominou. Comecei a correr, minhas mãos deslizando contra aquelas paredes vivas que pareciam reagir ao meu toque, contraindo-se como se sentissem dor ou prazer. Não saberia dizer qual. O corredor parecia se estender infinitamente. Não importava quanto eu corresse, nunca chegava a lugar algum, até que tropecei em algo macio e caí. Quando minhas mãos tocaram o chão, senti a mesma textura pulsante das paredes. E então o chão cedeu sob meu peso, como carne apodrecida. Eu caí. Caí por um tempo que pareceu eterno, envolta em escuridão absoluta e naquele silêncio asfixiante. O ar ao meu redor ficava cada vez mais denso, como se eu estivesse submergindo em algum líquido viscoso. Quando finalmente atingi o solo, não senti dor, apenas um impacto surdo. Abri os olhos. Eu os havia fechado durante a queda e descobri que podia ver, apesar da ausência de qualquer fonte de luz. Estava em um espaço vasto, como uma catedral, subterrânea, mas construída inteiramente com a mesma matéria orgânica e pulsante das paredes do corredor. E não estava sozinha. Ao redor, dezenas, talvez centenas de figuras humanoides imóveis me observavam. Não tinham rostos, apenas superfícies lisas, onde deveriam estar os olhos, narizes e bocas. Suas peles tinham a mesma textura das paredes, e pequenas veias pulsavam sob a superfície. Algumas eram altas e esguias, outras baixas e deformadas, mas todas estavam perfeitamente imóveis, como estátuas vivas. O medo me paralisou. Não conseguia gritar, não conseguia correr, apenas fiquei ali, encarando aquelas figuras, enquanto elas me observavam sem olhos. Foi então que uma delas deu um passo à frente. Era ligeiramente maior que as outras, e algo em sua postura sugeria a autoridade. Aproximou-se lentamente de mim, e apesar da ausência de feições, eu sentia sua intensa observação. Quando estava a menos de 1 metro de distância, sua pele começou a se mover. Uma fenda se abriu onde deveria estar sua boca, revelando não dentes, mas fileiras de pequenos orifícios que pulsavam em uníssono, como anêmonas do mar. Um som baixo começou a emanar daqueles orifícios, um zumbido que foi crescendo até formar palavras. Você voltou. Aquela voz não era humana. Era como se centenas de vozes falassem ao mesmo tempo, desde sussurros infantis até graves profundos, todos combinados em uma cacofonia nauseante. Eu nunca estive aqui antes, consegui dizer, minha própria voz soando frágil e pequena em comparação. A criatura inclinou o que seria sua cabeça num gesto quase curioso. Os orifícios pulsaram mais rapidamente. Todos voltam, eventualmente. As outras figuras começaram a se mover então, dando um único passo à frente em perfeita sincronia, formando um círculo cada vez mais apertado ao meu redor. O que vocês querem? Perguntei, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo meu rosto. A criatura maior fez um gesto que lembrava vagamente um sorriso com sua fenda boca. Os orifícios se dilataram, revelando uma escuridão mais profunda dentro deles. Queremos o que sempre foi nosso. Suas mãos, se é que podiam ser chamadas assim, ergueram-se em minha direção.
Não tinham dedos, apenas apêndices longos e sinuosos que se moviam como tentáculos. Um deles tocou meu rosto e a sensação foi como um choque elétrico, gelado percorrendo meu corpo. Imagens começaram a inundar minha mente. Imagens da casa, minha casa, mas há muito tempo atrás. Vi pessoas, não, criaturas semelhantes às que me cercavam agora, vivendo naquele espaço. Vi-as sendo expulsas por humanos com tochas e símbolos estranhos. Vi minha tia-avó, muito mais jovem, conduzindo algum tipo de ritual que selava a entrada para este lugar. Entendi então. A casa nunca havia sido construída para humanos. Era um portal, um limiar entre dimensões. E minha presença, meu sangue, o sangue de minha tia-avó, havia finalmente enfraquecido o selo o suficiente para que eles pudessem voltar. As criaturas começaram a se aproximar mais, seus corpos agora quase tocando o meu. O ar ficou tão denso que mal conseguia respirar. A criatura maior se inclinou, seus orifícios boca a centímetros do meu rosto. Agora, você nos ajudará a voltar. Seus apêndices envolveram meus braços e pernas e senti como se estivessem afundando em minha carne, não a rasgando, mas fundindo-se a ela. A dor era insuportável, mas mais terrível ainda era a sensação de invasão mental. Podia sentir aquela consciência alienígena infiltrando-se em meus pensamentos, preenchendo cada recanto de minha mente com sua presença antiga e fria. Lutei, claro. Lutei com toda a força que tinha, mas era como lutar contra o oceano. Uma força imensa, paciente e implacável. Aos poucos, senti minha consciência sendo empurrada para um canto cada vez menor de minha própria mente, e foi quando ouvi, ou senti, algo se quebrar dentro de mim. Como uma represa estourando. Uma inundação de memórias que não eram minhas começou a fluir. Eras e mais eras de existência, em um espaço entre espaços, um lugar onde conceitos como tempo e matéria eram fluidos, onde a consciência era coletiva e a individualidade um conceito alienígena. Comecei a entender o que eram aquelas criaturas. Não eram monstros no sentido humano da palavra. Eram os habitantes originais deste espaço, esta dimensão que ocasionalmente se sobrepunha à nossa. E minha casa, todas as casas construídas naquele terreno ao longo dos séculos, estava no ponto exato onde a membrana entre os mundos era mais fina. Enquanto minha consciência diminuía, substituída pela deles, tive um último vislumbre de compreensão. Eles não queriam me machucar. Queriam me usar. Meu corpo seria o veículo através do qual retornariam ao nosso mundo, um de cada vez, habitando minha forma física para finalmente recuperar o espaço que consideravam seu por direito. A última coisa que vi com meus próprios olhos foi meu corpo se transformando. Minha pele adquirindo aquela mesma textura pulsante das paredes, pequenas veias se formando sob a superfície. Minhas mãos se alongando em apêndices sinuosos. Meu rosto se fechando, a pele cobrindo meus olhos, nariz e boca, até que restasse apenas uma superfície lisa e então a escuridão completa. Não a escuridão da visão perdida, mas a escuridão da consciência suprimida. Eu ainda estava lá, em algum lugar dentro daquele corpo que não era mais meu, mas como uma prisioneira trancada em uma cela sem janelas, gritando sem som. A mulher que caminha agora pelos corredores da casa parece normal à primeira vista. Ela se move com a mesma postura que eu tinha, usa minhas roupas, até mesmo fala com minha voz ao atender telefonemas. Mas se você observar atentamente, notará que seus movimentos são ligeiramente errados, muito fluidos em certos momentos, roboticamente precisos em outros. Às vezes, quando está sozinha, sua pele ondula levemente, como se algo se movesse por baixo dela. E em raros momentos de descuido, quando pensa que ninguém está olhando, seu rosto se torna momentaneamente liso e sem feições,
antes de recompor rapidamente o sorriso humano. Ela tem planos para a casa, renovações extensas, ela diz aos vizinhos. Precisa cavar um porão mais profundo, fortalecer as fundações. O que ninguém sabe é que não são fundações que ela está fortalecendo, mas enfraquecendo a barreira entre os mundos. E às vezes, nas primeiras horas da madrugada, quando o silêncio é absoluto, eu consigo brevemente recuperar o controle. Nunca por muito tempo, apenas o suficiente para perceber o horror do que está acontecendo. Para entender que sou apenas a primeira de muitas, que em breve outras pessoas começarão a mudar. Primeiro os vizinhos mais próximos, depois toda a cidade. E ninguém perceberá até que seja tarde demais, até que o eco do vazio tenha substituído cada consciência humana, uma a uma. Se você está lendo isto, provavelmente já começou. Verifique seu reflexo no espelho. Olhe atentamente para as pessoas ao seu redor. Observe se seus movimentos parecem ligeiramente errados. E à noite, quando acordar às 3h33 da manhã, envolta em um silêncio perfeito, saiba que não está sozinha. Nós nunca estamos sozinhos, não mais.